Oi, gente! Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra responder algumas perguntas que eu abri uma caixinha lá no Instagram. E aí, ao todo, me mandaram 36 perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo. Primeiramente, eu queria falar pra vocês se inscreverem aqui no canal, que é muito importante pra eu fazer novos vídeos, criar novos conteúdos. Deixa um like aqui nesse vídeo e me segue lá no Instagram, que às vezes eu abro caixinha pra vocês perguntarem várias coisas e aí eu acabo fazendo um vídeo aqui no YouTube respondendo tudo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, muitas das perguntas que me enviaram, eu já tenho um vídeo explicando detalhadamente aqui no canal, mas tem muita gente que é novo aqui no canal ou lá no Instagram, então o que eu vou fazer? Eu vou responder cada pergunta que me enviaram, eu vou fazer 2 vídeos, esse daqui vai ser o primeiro, eu vou responder 18 perguntas nesse vídeo aqui. E aí eu vou responder assim, mais ou menos, mais por cima. Mas se você tiver interesse mesmo pra saber mais sobre o assunto de cada pergunta, eu vou deixar um printzinho do vídeo que eu explico melhor sobre isso. E aí é só você procurar aqui no meu canal. A primeira pergunta que me enviaram eu achei um pouquinho assim, ousada, gente. Me perguntaram se eu tava legal aqui nos Estados Unidos. E não, gente, não tô ilegal aqui. Pra quem não sabe, ilegal nos Estados Unidos é quando você corre pela fronteira do México. E pra quem me acompanha aqui, eu falo um pouquinho de como foi meu processo, sobre o meu visto que eu vim, sobre o visto que eu troquei aqui, o status que eu tô hoje em dia. Então, a resposta pra essa pergunta é não. Mas só toma um pouquinho de cuidado pra perguntar isso pra algumas pessoas, porque tem muita gente que fica bem ofendida com essa pergunta, porque meio que pergunta assim, qual o saldo da sua conta bancária, ou, sabe, qual o seu salário. Tem gente que não gosta. Eu respondo aqui porque eu compartilho todo o meu processo e tudo mais, mas tome cuidado. A segunda pergunta, me perguntaram sobre os planos de saúde aqui nos Estados Unidos. Porque pra quem não sabe, a questão de hospitais aqui é muito caro se você não tem seguro. Mas o que acontece é que muitos americanos pagam um seguro, que é como se fosse um plano de saúde. E aí com a carteirinha eles podem ir no hospital e aí às vezes eles só pagam uma pequena parcela ou às vezes eles não pagam nada. Então vai depender muito. Eu vou falar aqui, né, o que eu já vi aqui nos Estados Unidos. Eu já vi muitas pessoas que não tem nenhum seguro indo no hospital e pagando assim, sei lá, $500 mil por uma cirurgia. Eu já vi pessoas que não têm condições de pagar o hospital. E aí tem alguns programas do governo. Um que é bem famoso é o programa de saúde do Obama, que disponibiliza hospitais e, enfim, clínicas para pessoas que não têm dinheiro para pagar coisas de hospitais e exames. E aí essas pessoas podem fazer de graça. Existem planos também, por exemplo, de ginecologista para mulheres, que chama Planned Parenthood, que é um programa do governo também, e você faz exames lá bem barato. Mas muita gente aqui nos Estados Unidos tem o plano de saúde pago pelo seu empregador. Então vamos supor que você entra como se fosse no CLT aqui, você consegue um emprego com uma empresa. Essa empresa, pela lei, eles precisam te oferecer um plano de saúde, pelo menos aqui em Nova York. E aí eles tiram um pedaço do seu salário todo mês para esse plano de saúde e aí você pode usar em vários hospitais. Até onde eu sei, assim, mais ou menos para alguém da minha idade, seriam uns $200 por mês, se você tem um salário fixo, né? Então esse dinheiro não vai pro imposto de renda, então eles tiram antes de baixar o imposto de renda. E aí o seu próprio emprego faz isso. E aí, pra quem não sabe, a média salarial, né, o salário mínimo aqui de Nova York é uns $2.000, $2.400 por mês. E aí cairia um pouquinho o seu salário, cairia, né, uns $100, $200, depende do plano de saúde. E aí o seu salário ficaria, tipo assim, o mínimo, sei lá, $2.300, $2.200 por mês, se o seu salário for mínimo, o que muita gente já tem outro tipo de salário, porque faz faculdade, consegue um aumento, enfim. Eu acho que esse plano, assim, com a empresa é muito bom, porque eu não acho caro, você pode usar o hospital e tá saindo do seu salário lá antes das taxas, então você não sente tanto. A terceira pergunta é falando se vale a pena fazer intercâmbio após os 30 anos. Depende muito dos seus planos, depende de quem você é, depende do tipo de intercâmbio que você for fazer. Por exemplo, se for um intercâmbio de estudos, eu acho que vale a pena para fazer uma pós-graduação, se você não tem, e tudo mais. Agora, o au pair, por exemplo, o au pair nos Estados Unidos é até 26 anos, na Europa até 30 anos.
Então depende se você quer fazer esse tipo de intercâmbio na etapa da sua vida. Eu acho que nunca é tarde demais se você quiser. Mas cada um tem seu plano, né? Eu, por exemplo, com 30 anos, já quero ter vivido várias experiências e em vez de um intercâmbio, eu vou preferir só viajar como turista para alguns países. Mas vai muito de você, o que você quer. A quarta pergunta fala quais são os exames que precisam ser feitos para ser au pair. Vai depender muito da agência que você vier. Eu, por exemplo, para ser au pair nos Estados Unidos com a minha agência, eles pediram apenas um exame e uma carta do meu médico. Então, como que foi? Eles mandaram um checklist para mim, para eu ir até um médico, e aí o médico, tipo assim, me perguntar as coisas. Eram perguntas, por exemplo, você tem câncer, você tem doenças terminais, como tá a sua saúde? Eram perguntas assim, sobre a minha saúde. E aí um médico precisou assinar. E o único exame que eu precisei fazer, eu não sei se é porque eu não tinha alguma das vacinas ou alguma coisa assim, ou se todo mundo precisava fazer, mas eles pediram pra mim um raio-x do meu pulmão. Mas isso foi com a minha agência, e aí vai depender da agência que você for. Se você tiver mais dúvidas sobre o processo do au pair certinho, eu tenho um vídeo explicando passo a passo como que foi meu processo, cada documento, cada entrevista com a agência. Eu falo certinho como foi, então dá uma olhadinha nesse vídeo. A quarta pergunta fala, tô indo em fevereiro pra Houston e você tem alguma dica que você gostaria de receber quando você não foi? Gente, tenho algumas dicas sim. Uma dica primeiro é junte dinheiro, não importa se vai ser 10 dólares por semana, se vai ser 30 dólares por semana. Junta dinheiro, faz um plano para juntar dinheiro, porque imprevistos acontecem. Querendo ou não, você não pode confiar 100% na situação que você tá, porque você tá em outro país. É muito difícil aqui sem ter família para ajudar, né? Na questão de, tipo assim, se acontecer alguma coisa. Então, junte dinheiro para sua própria segurança. Outra dica também é aproveite. Se você veio para viajar, viaja. Se você veio para comprar coisa, compre coisa. Faça um plano primeiro, antes de vir, de quais são os seus objetivos. E chegando aqui, não tenha medo, não tenha preguiça, faça. Por exemplo, o meu plano antes de eu vir era aprender inglês. Então toda oportunidade que eu tinha de sair com pessoas que não eram brasileiras, eu saía para falar inglês. Toda oportunidade que eu tive para fazer um curso de graça em inglês, eu fiz. Faça um plano e siga esse plano sem ter medo, sem ter frescura. Você é quem você imaginava quando você era criança, gente? Não. Eu sou assim, totalmente diferente. Eu nem sabia quando eu era criança o que eu queria fazer da minha vida. Eu imaginava que, tipo assim, 18 anos era super adulta já. Eu imaginava que, sei lá, com 18 anos eu já ia estar casada, com 20 eu já ia ter um monte de filho. Tipo assim, eu nem imaginava tudo o que ia acontecer. Eu só fui indo e hoje eu sou a Joyce que eu sou e eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Porque eu fui, tipo assim, em vários caminhos diferentes e hoje eu cheguei onde eu tô. Então eu tô muito feliz, mas eu não imaginava nada disso. É questão de aluguel. Eu tenho um vídeo especificadamente pra aluguel, então se você tem interesse nesse assunto, dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas a pergunta fala se a gente que aluga, né, um apartamento ou casa, que paga conta de luz, conta de água, enfim. Gente, aqui nos Estados Unidos vai depender muito de cada estado e de cada lugar que você alugar. Por exemplo, a gente alugou aqui um apartamento e no prédio tem regras. Então, a regra aqui do apartamento é que a gente apenas paga luz e gás de cozinha. Por quê? Porque o prédio oferece o gás pro aquecedor, porque aqui em Nova York no inverno, tipo assim, fica muito frio, então as casas precisam de aquecedor. Mas é o prédio que fornece o gás pra a gente colocar o aquecedor aqui no apartamento. E a gente não paga água porque o prédio fornece. Então vai depender muito, cada prédio tem uma regra. Tem prédio que pede pra pagar vaga de estacionamento, tem prédio que não pede. Então vai depender muito quais são os primeiros passos pra você fazer o programa de au pair. Eu também tenho um vídeo especificadamente sobre isso, falando passo a passo certinho como você faz. Mas aqui eu vou dar assim um resumão. A primeira coisa é: ache uma agência que você gostar. Gente, no meu ponto de vista, né, esses foram os passos que eu segui. Então, assim que eu achei uma agência, eu não fechei com a agência. Primeiro eu vi os requisitos que aquela agência precisava. E aí, quando eu já sabia a agência, fui atrás dos requisitos. E aí, depois, quando eu já tinha mais ou menos os requisitos, assim, quase encaminhados,
eu fechei com a agência, paguei a agência e aí fiz o processo certinho com a agência. Quando você paga uma agência para ser au pair aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão te ajudando no passo a passo, na assessoria de tudo. Você tá pagando eles para isso. Então, pra mim, foi basicamente o comecinho, né? Eu que tive que correr atrás dos requisitos e aí depois eu deixei nas mãos da agência. A 8ª pergunta é fácil conseguir emprego após o au pair? Não, gente, depende muito da onde você tá, da cidade que você tá, dos contatos que você tem. Pra você conseguir um emprego sem papel, né? Tipo assim, se você não tem o visto pra trabalhar, permissão pra trabalhar, é fácil. Vão ser empregos que a gente chama de subemprego, que é faxina, babá, construção, enfim, vai depender muito, mas também você meio que tem que ficar escondido, não falar muito, porque se alguém denuncia, pode dar BO pra você, eles podem te deportar, porque você não tem autorização pra trabalhar. Eu decidi não tentar esse tipo de trabalho, gente, porque eu sou cagona, eu tenho muito medo que alguém me denuncie. Mas eu conheço pessoas que fizeram isso sim e ganham dinheiro em papel assim e tão suave. Agora, se você quiser um emprego regularizado, que te dê um visto, é muito mais difícil. Por quê? Porque você tem que achar primeiro um emprego e aí esse emprego tem que estar aberto para pagar todo esse processo do visto para você, porque é o emprego que paga. Então, alguns tipos de visto que teria é o HB1, EB3, EB2, enfim, vai depender muito do seu currículo, vai depender muito do que a empresa oferece. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre modos para ficar após o au pair, e lá nesse vídeo eu explico um pouquinho sobre tipos de visto que você pode ficar após o au pair ou mesmo servindo para ficar aqui nos Estados Unidos. E já puxando para 9ª pergunta, que já pergunta isso se eu já tenho green card. Para quem não sabe, esse tipo de visto é que te dá abertura para cidadania aqui e eu não tenho esse tipo de papel ainda. Agora, para quem acompanha aqui, eu tô com status aqui nos Estados Unidos e aqui no meu canal eu falo um pouquinho sobre questão de visto, status, então dá uma olhadinha. A 10ª pergunta é sobre o meu video application, que para quem não sabe é o vídeo que você tem que fazer para agência. Na minha época, 2 anos, quando eu vim, a agência pediu um vídeo mais longo e um vídeo só. Agora eu acho que as agências estão pedindo vídeos mais curtos, mas eu não sei certinho como tá. Eu nunca postei esse vídeo aqui, porque esse vídeo tem imagens de crianças e na época eu peguei autorização somente pra gravar e pra mostrar pra agência. Eu nunca peguei autorização pra postar em redes sociais, então eu prefiro não fazer isso, porque a imagem de criança é um pouco, né, delicado, enfim. A 11ª pergunta é em questão de horas com trabalhos com crianças. Eu tenho um vídeo certinho sobre isso, que eu dou dicas pra você conseguir horas com crianças. Se você ainda não tem, mas você tem os outros requisitos ou consegue alcançar os outros requisitos, você pode sim ser au pair. É só ir atrás dos requisitos e aí ir atrás dessas horas com crianças. Assiste esse vídeo aqui pra você saber certinho como conseguir horas com crianças, o que é permitido, o que não é. A 12ª pergunta é: recomenda qual agência para au pair? Eu acredito que você precisa achar uma agência que te agrade. Eu, por exemplo, quando eu tava procurando, eu fui pessoalmente em 3 diferentes agências e, tipo assim, eu não gostei muito das 2 primeiras, eu gostei da 3ª e aí eu fechei com eles. Eu achei legal que o processo era mais curto, eu achei legal que eles tinham um bom fluxo de família e aí eu decidi fechar com eles. Gente, todas as agências têm problema. Eu mesma tive muitos problemas com a minha agência aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, quase todas as agências vão ter problema. Então, você vai ter que encontrar a agência que mais te agradar. A 13ª pergunta é: você está morando sozinha? Não, gente, eu moro com meu noivo. A 14ª pergunta é sobre o inglês, que muita gente se sente insegura, né? E se eu tenho alguma dica? Sim, eu tenho um vídeo só sobre inglês, que eu dou dicas de como aprender. E eu tenho um vídeo também aqui no meu canal sobre como era o meu inglês quando eu vim. A minha dica é: estude muito, assiste muito vídeo e filme legendado e ouça muita música em inglês. Tente sempre colocar o inglês no seu dia a dia, em coisas que você for fazer. Por exemplo, você tem que fazer uma lista pro mercado, faz em inglês. Você dá pra mudar o seu celular pra inglês, tem como mudar o seu computador pra inglês. Gente, tudo que você conseguir ao seu alcance, mude pra inglês. Filmes, séries, música, porque isso do dia a dia vai ajudar muito
E também, gente, sentar e estudar. Se você faz aula particular, faz a lição de casa. Se você vê vídeo no YouTube pra aprender inglês, veja vários vídeos no YouTube, anote coisas, enfim, seja curioso e aprenda muito. A 15ª pergunta é qual a melhor cidade aqui nos Estados Unidos, na minha opinião, pra fazer o intercâmbio de au pair. Isso também, gente, é super pessoal. Eu, Joyce, tinha muito sonho de vários lugares, de conhecer aqui os Estados Unidos, de viajar. Mas você tem que tomar muito cuidado e separar um pouquinho isso de lugares que você quer viajar para lugares que você quer morar, porque pode ser diferente. Por exemplo, eu sempre quis conhecer a cidade de Nova York. É uma cidade grande, é bem grande lá e tal, mas eu nunca tive a vontade de morar lá dentro da cidade de Nova York. Por quê? Porque é muito caro, porque vai ser sempre, assim, muito barulho, muita movimentação, é uma cidade grande, tem bastante mendigo, é um pouco mais perigoso, pra dirigir lá é um caos, tem como pegar metrô, mas vai que o metrô quebra, enfim, gente, tem várias coisas que eu não moraria lá no momento que eu tô agora da minha vida, mas era uma cidade que eu queria viajar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso de tipo assim, sonho em conhecer e sonho em morar. Tem gente que gosta de morar no meio do país porque acha que é fácil pra viajar pra vários estados. Você tem que ver qual é o seu objetivo, sabe? Eu, particularmente, quando eu escolhi a primeira família no au pair, eu escolhi pela família. Então o que eu recomendo, se você vier como au pair, né, pra morar nos Estados Unidos, escolha a família que você goste, porque vai ser 80% a sua relação com a família. Isso vai ser o programa. Os outros 20% que vai ser você viajando e tal. E outra, gente, se você quer viajar pra algum lugar específico e a família que você escolheu, a família perfeita, né, que vamos colocar um ponto aqui que não existe família perfeita. Mas vamos supor que você gostou muito de uma família do programa, mas eles não moram numa cidade que você sonha conhecer. Gente, pega um avião num feriado, sabe? Não tem problema. Pede dia off, se a família é tão legal assim, eles vão te dar uns dia off, assim, durante a semana e pega avião. Não pira com isso de lugar. Pira com a família que você vai morar, porque você vai morar lá dentro com eles. Quando eu vim pro au pair, a primeira família morava na Califórnia e eu gostei muito de morar lá. Eles moravam perto de São Francisco, mas aí quando eu mudei pra San Diego, ficou muito ruim. Por quê? Porque eu não tinha carro com aquela família e o lugar que eu morava não tinha como pegar transporte público de jeito nenhum e o Uber era muito caro. E, gente, esse foi um dos grandes motivos porque eu tive que mudar de família. Então, por exemplo, se aquela fosse a minha primeira opção, se eles já estivessem morando em San Diego quando eu vim, eu não escolheria aquela família. Mas, enfim, no programa eles mudaram no meio do negócio, aí não deu certo. E o que eu tô tentando falar? Escolha pela família, escolha pelos benefícios da família, se você vai ter carro, se você vai ter dias off durante a semana, durante o fim de semana, o que você preferir, gente. E aí depois você vê lugares que você quer viajar. Você já sabia o que você ia fazer após o au pair? Acabei de chegar nos Estados Unidos. Gente, não, eu não sabia nada que ia acontecer, eu não sabia que eu ia trocar de família, que eu ia mudar pro outro lado do país. Eu não sabia que eu ia ser expulsa da casa da família, eu não sabia que eu ia sair do programa, eu não sabia nada disso. Mas uma coisa que eu falo pra você, se você ainda tá no começo, junte dinheiro, gente. Porque emergências acontecem, vai que você precisa pagar alguma parte do hospital, vai que você precisa mudar e precisa de um dinheiro extra, vai que você precisa sair do programa. Sempre junte dinheiro, independente dos seus planos. Quando eu vim, gente, os meus planos eram totalmente diferentes do que é agora. Meu Deus do céu, era totalmente diferente. Quando eu vim, o meu plano era ficar apenas um ano como au pair, voltar pro Brasil, fazer uma pós na minha área e, sei lá, comprar um apartamento. Então, no começo, assim, eu juntava bastante dinheiro pra voltar pro Brasil. Mas, gente, seja flexível. Planos mudam, pra mim mudou, tipo assim, tudo que eu planejei, né? Agora eu tô morando aqui fazem 2 anos, eu estendi o programa de au pair, eu saí do programa de au pair, enfim, gente. Mas eu só sobrevivi aqui nos Estados Unidos porque eu juntei bastante dinheiro do au pair. Então eu recomendo
faça isso, vá atrás dos seus objetivos. Por exemplo, eu viajei, eu comprei coisa, mas também eu juntei dinheiro. A 17ª pergunta é sobre trabalho também na área de saúde, perguntando, né, se é possível trabalhar aqui nos Estados Unidos nessa área. Gente, mesmo que você não é au pair, você pode tentar um trabalho aqui nos Estados Unidos. E como eu falei anteriormente, a questão de trabalho nos Estados Unidos é você achar alguém, alguma empresa, algum empregador que está disposto a pagar o seu visto de trabalho, a te dar uma permissão de trabalho, seja esse visto H1B, seja esse visto EB2, EB3, não importa. Esse empregador precisa estar aberto, precisa ir num processo com um advogado para te oferecer um visto de trabalho. Na questão da área de saúde, eu não sei se tem algum órgão que você precisa se vincular com ele, mas aí você vai precisar pesquisar sobre a sua área, porque são várias áreas, então eu não sei certinho te falar sobre isso. Mas o que eu sei é possível conseguir um trabalho aqui, mas é muito difícil você conseguir um trabalho regularizado, que alguém te dê um visto, né? Mas, gente, você precisa ter um currículo muito bom pra isso, porque não vai ser só você prestando para aquele trabalho que oferece um visto. Vão ser pessoas de vários países do mundo competindo pela mesma vaga. Então, normalmente, o que eu vejo de quem conseguiu um trabalho aqui com um visto, ou é porque foi lá do comecinho como estágio, de alguém que já estava aqui nos Estados Unidos como estudante, fazendo faculdade certinho, então num nível mais baixo, ou o que eu já fiquei sabendo são pessoas com um nível mais assim avançado, que tem várias coisas no currículo, porque você, principalmente nessa área de saúde, vai estar competindo com pessoas de outros países. A última pergunta é sobre se eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência de morar fora. Gente, eu não acho que tudo é pra todo mundo, sabe? Eu não acho que, por exemplo, intercâmbio é pra todo mundo, eu não acho que au pair é pra todo mundo, eu não acho que um trabalho voluntário é pra todo mundo, nada é pra todo mundo. O que eu acho que é muito interessante para pessoas de qualquer idade, de qualquer país, é viajar e conhecer outras culturas. Porque, gente, eu acho que você conhecendo outra cultura, você ficando lá um tempo, você consegue abrir sua mente, sabe? Tipo assim, quando eu saí do Brasil, eu vi que muita coisa era muito maior do que aquilo, do que só o meu ciclo de amizades, o meu ciclo de família, o meu ciclo da faculdade. Então, eu acho muito legal você se desafiar, ir para outro país, aprender outra língua, comer comida diferente, conhecer ponto turístico, conhecer outras belezas de outros países. Depende muito, tem pessoas que são muito bem-sucedidas no Brasil. E, gente, qual que é o problema disso? Se você quiser ficar no Brasil, eu acho que a gente subestima o Brasil muito. Deveriam ser mais patriotas. Eu acho que, assim, muita gente que eu vejo vindo do Brasil para outros países se tornam muito patriotas. Eu mesma, quando eu saí do Brasil, eu comecei a valorizar tanta coisa, gente. A nossa cultura é muito rica. A nossa comida, na minha opinião, é a melhor do mundo. Então, eu acho que assim, não necessariamente você precisa morar em outro país pra ser feliz. Mas se é isso que você quer, se joga. Eu só acho que você precisa ter um plano. E se dentro desse plano tá viajar ou fazer um intercâmbio, só vai. Eu acho que, né, se você ir seguindo o seu plano e fazendo o máximo, você vai ter sucesso. Então, finalizo esse vídeo com essa pergunta. E, gente, ressaltando aqui, em cada pergunta, né, eu falei um pouquinho. Em algumas eu deixei um vídeo pra você assistir depois. Por quê? Porque esses vídeos, se você quiser saber mais sobre aquela informação, vai estar mais detalhado. Eu vou deixar também aqui na descrição o link de todos os vídeos que eu citei aqui, porque nem todos eu vou conseguir linkar, colocar um card. Então, vai estar aqui embaixo na descrição certinho. E, gente, se inscreve no canal e fica ligado que vai ter a parte 2 desse vídeo, que vai ser eu respondendo as outras 18 perguntas que me fizeram lá no Instagram. Então, até a próxima, gente. Tchau!